ouça e entenda o que eu estou te falando. Em nenhuma hipótese, uma agulha pode ser reutilizada. Alguma coisa ali te diz, tá? Que a pessoa está usando a mesma agulha em outra pessoa, corre, mas corre pela sua vida, fuja para as montanhas. Não permita que uma pessoa utilize a mesma agulha que utilizaram em outra pessoa, em você. Fala, gente bonita, tatuada e cheia de piercing, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele, eu sou tatuadora, body piercer e proprietária do estúdio Viper Tattoo aqui em São Paulo. E no vídeo de hoje eu vou responder dúvidas e comentários dos inscritos aqui do canal. Então, se você tem piercing, hoje vamos focar mais nas dúvidas de piercing. Se você tem algum piercing e tem alguma dúvida, fica aqui comigo que eu vou trazer muita coisa legal. Se você já deixou dúvida aqui nos comentários, talvez seja hoje que eu vou responder a sua dúvida. E não se esqueçam, claro, de se inscrever aqui no canal, de deixar o like. Conhece uma pessoa que tem piercing que vai se interessar pelo assunto? Já manda o vídeo para ela também, tá? Eu não gosto de ficar pedindo, mas são essas ações que ajudam o nosso canal a crescer, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que a gente continue trazendo vídeos aqui, não se esquece de inscrever e deixar um like, tá bom? Se quiser deixar um comentário cremoso também, eu adoro. Vou deixar uns prints aqui de pessoas maravilhosas que me deixam comentários que alimentam o meu ego e que me deixam muito feliz. Mas é muito legal saber que vocês estão curtindo. O número de inscritos aqui no canal tem sempre aumentado, então muito obrigada a todos vocês que são inscritos, tá? E uma coisinha aqui que eu não sei se vocês perceberam, só vou comentar rapidamente. A Viper Tattoo recentemente mudou de endereço, por isso que a gente não tem mais aquele nosso cenáriozinho que tinha umas lampadinhas lá no fundo, né? Ali era um espaço bem pequenininho que a gente ficava, agora a gente foi para um espaço um pouquinho maior. Estamos ainda no bairro, a gente mudou, tá na mesma rua, a gente só tá numa casinha um pouquinho mais confortável agora. E aí a gente até tentou fazer uns vídeos lá, né? Só que como é uma casa de esquina, tem muito barulho de ônibus, tal, então a gente pegou esse outro ambiente aqui, por isso que tá diferente. Esse aqui deve ser o nosso novo cenário, nossa nova temporada agora dos vídeos da Viper Tattoo, que fizemos aí 2 anos de canal recentemente. Não sei se eu já comemorei aqui com vocês. Muito obrigada, vocês que estão aí esse tempo todo assistindo, dando apoio. Tem gente que quase toda semana deixa um like aqui, deixa um comentário carinhoso. Muito obrigada a vocês todos. E é isso, vamos lá então? Vamos responder dúvidas? É claro, né? Se você assiste os vídeos aqui sempre, você já ouviu eu falar isso, mas eu vou ter que falar de novo, porque se eu não falo, no dia seguinte que eu posto vídeo, na semana seguinte, começa a chover de comentário lá na minha caixa de um tipo de dúvida que é uma dúvida que eu não respondo, que é se o seu piercing está inflamado, ele está infeccionado, ele está isso, ele está aquilo, sua orelha está caindo, não sei o que aconteceu. Gente, não adianta me mandar foto, não adianta me procurar lá no Instagram, no WhatsApp para falar dessas coisas, que esse tipo de atendimento eu não consigo fazer online, tá bom? Procure a pessoa que fez sua perfuração. Se você não confia nessa pessoa mais, procure ou um body piercer profissional da sua região, ou então procure um médico dermatologista. Se você quiser que eu te auxilie com esse problema, você precisa vir até mim no meu estúdio, tá? Eu tenho que olhar, tenho que te entrevistar, entender certinho o que está acontecendo. Às vezes a gente tem que trocar joia, às vezes a gente tem que remover joia, tá? Então assim, não dá pra você me mandar uma foto, nesse tipo de caso eu não tenho como te ajudar, tá bom? Aqui eu vou responder todas as outras perguntas que eu consigo ajudar. Mas, se você tem piercing inflamado, com granuloma, que você chama de queloide, infeccionado, dá uma procuradinha aqui no canal, porque eu já trouxe bastante informação a respeito. Pode ser que essas informações te ajudem também, tá bom? Se inscreve ali no canal, dá uma olhadinha na lista de vídeos, tem conteúdo muito informativo que ajuda muita gente, pode ser que ajude você também. Então vamos lá agora, vamos começar com a primeira pergunta aqui da lista. Então essa pergunta aqui, da Daiane, ela disse que amou o canal, parabéns, obrigada Daiane. Ela falou assim, então, sobre alimentação, ok, mas e sobre consumir bebida alcoólica no período de 2 semanas? Muito boa essa pergunta. Eu fiz um vídeo que se chama assim, o que nunca te contaram sobre alimentação e piercings, e esse vídeo é muito informativo, ele fala sobre os mitos que as pessoas inventam, coisas que dizem que você não pode comer durante o período de cicatrização e que não tem nenhum embasamento científico, tá? Você não precisa fazer nenhuma alteração na sua dieta para que seu piercing cicatrize bem, desde que você mantenha uma dieta saudável, tá bom? Não precisa deixar de comer chocolate, não precisa deixar de comer gorduras. Lembrando que esses alimentos não são saudáveis, mas eles não podem interferir diretamente no seu piercing. Mas e a questão da bebida alcoólica? Com relação ao álcool, eu peço para os meus clientes, depois de fazer uma tatuagem, que evitem o excesso de bebida alcoólica antes, durante e depois da tatu. Por quê?
O álcool dentro do nosso organismo, ele tem um efeito de um tipo de um anticoagulante, ou seja, ele faz com que a gente sangre mais se a gente tiver um corte ali na pele, tá? Então, quando você vai tatuar uma pessoa que bebeu, você passa a agulha, começa a sair um monte de sangue. E qual que é o problema? Primeiro, que aí começa a tirar o decalque e a gente vai tentar colocar a tinta lá e a gente não consegue ver o que é tinta, o que é decalque, o que é sangue. E isso pode prejudicar diretamente a pigmentação. Então, em vez de passar a agulha lá uma vez e pegar, eu tenho que passar duas, tenho que passar três e pode ser que mesmo assim a sua tatu não cicatrize bem. Então, se você tem medinho de fazer tatu e acha que beber vai te ajudar, não beba, tá? Não beba antes de uma tatu e não tome nenhum medicamento que tenha função anticoagulante, porque é péssimo pra gente que tá tatuando aquele monte de sangue lá. E depois que você termina uma tatu, então você terminou a tatu e no dia seguinte ou mesmo no mesmo dia você vai sair beber com a galera. Eu recomendo que você evite, tá? Justamente pelo mesmo motivo. Aquele álcool vai deixar o seu sangue mais fluido, vai sair, você vai sangrar mais e você pode perder pigmentação da sua tatu. Amado, tô falando aí uns 3 dias sem beber. Se você não consegue ficar uns 3 dias sem beber, vamos procurar ajuda aí, tá? Porque, pô, tá? E só enquanto a sua tatu cicatriza, os 3 primeiros dias são os dias que normalmente leva pra sua epiderme voltar, tá? E aí fica mais protegidinho. Então, segura a barra aí, cara, 3 dias. E no caso do piercing, que a cicatrização é mais longa, né? O processo de cicatrização de um piercing pode levar quase 1 ano. Então, assim, eu recomendo também que dê uma maneiradinha, pelo menos na primeira semana que o tecido tá muito aberto, tem uma chance maior de sangrar. Tem pessoas que quando fazem um piercing, se vê um pouco de sangue, até pode ser um pouco de sangue ou sangue escorrendo, essas pessoas entram em pânico, tá? Então, evita isso, simplesmente evitando de beber ali na primeira semana depois de um piercing, tá legal? E, só falando em piercing e sangramento, se você fez uma perfuração e sangrou de escorrer, procura imediatamente o seu perfurador, porque pode ser que vocês tenham pego ali um vaso mais calibroso, tá? E você pode ter uma hemorragia séria dependendo de onde foi essa perfuração, tá? Principalmente perfuração aqui na região da boca, na região da sobrancelha, são regiões que se sangrarem pode ser muito perigoso, tá? Se sangrar sem escorrer e não parar, você tentou estancar, não parou, procura o seu perfurador imediatamente, tá bom? Mas isso, assim, pode ser em qualquer parte do corpo. Não é muito comum de acontecer, mas se acontecer, cuidado. E, portanto, evite bebidas alcoólicas justamente para evitar esse risco aí de um sangramento descontrolado, tá? Outra dúvida muito legal que aparece bastante também para mim no meu dia a dia lá no estúdio, a pessoa perguntou, ela falou assim, ó, é um vídeo que eu explico sobre como cuidar do granuloma e tal, e a pessoa falou assim, ó, fiz de tudo, mas não resolveu. Então, vou tirar e colocar de novo depois que cicatrizar. Mas tem uma dúvida, pode furar em cima do local da perfuração antiga? Pode furar sim, desde que o local esteja perfeitamente saudável. Então, se você tinha um granuloma e você tirou o piercing e o granuloma sumiu, passou 30 dias, você pode considerar fazer de novo. Só que assim, eu nunca recomendo você simplesmente, se você tem um granuloma, não recomendo você simplesmente tirar e esperar que suma, tá? É legal você fazer uso de uma pomadinha antibiótica no local também, porque se ficou uma bactériazinha lá, ela vai estar sempre dentro do seu organismo, só esperando uma queda de imunidade, alguma coisa assim, para ela se proliferar novamente, tá? Mas vamos lá. Se você tinha, por qualquer motivo, você tirou um piercing e você quer perfurar de novo no mesmo local, eu recomendo que você espere passar pelo menos 30 dias, tá? Dessa remoção aí do piercing, e a aparência do local tem que estar perfeitamente saudável. A gente não pode ter sinais de inflamação, de infecção, de inchaço, né, edema ou coisas do tipo. Se o lugarzinho estiver bonitinho e você quer fazer de novo, não tem problema. Tem gente que tinha um piercing lá por muito tempo e por qualquer motivo precisou tirar e depois ficou com vontade de fazer no mesmo local, pode sim, desde que esse tecido esteja saudável, tá? Só espere esse intervalinho de 30 dias para evitar inflamação exagerada, muita dor ali na hora da perfuração e coisas do tipo. Uma outra inscrita aqui perguntou, era um vídeo sobre piercings no mamilo. Ela perguntou se tem problema colocar um piercing no mamilo de uma espessura maior do que ela está usando. Isso assim, pensando em mamilo, mas pode ser para outras perfurações também. Não tem problema, desde que, né, o seu mamilo,
que a joia nova que você está colocando não seja maior do que o local onde ela está entrando, ou que ela vai ficar muito próxima da borda. Os piercings, eles sempre precisam ficar quanto mais ancorados dentro do tecido possível. Um piercing que chega muito perto da borda, ele tem uma tendência a expelir. Os mamilos das mulheres costumam ser maiores do que dos homens. Tem homens que a gente até consegue fazer a perfuração, mas aí tem que ser com a menor joia possível, da menor espessura possível. Você coloca uma joia de 1,6 em alguns mamilos masculinos, já tem uma chance muito grande de rasgar. Mas é isso, respeita ali o tamanho da sua anatomia. Lembrando que, gente, essas trocas eu sempre recomendo que você faça num estúdio com um profissional, tá? Você pode machucar a sua perfuração no que você inventar de fazer uma troca, e a maioria de vocês quando vai fazer essa troca em casa, não respeita muito os parâmetros de asepsia, e aí vocês podem, sei lá, vai fazer essa troca ali no banheiro, ali em cima daquela pia que está do lado da privada, né, cheio de bactéria. Então, assim, não façam essas trocas em casa, façam num local correto, onde você tem assistência do profissional, e um bom profissional vai te dar uma assistência também a longo prazo, não é só ali trocou a joia e dane-se, né, você vai embora. Um bom profissional vai sempre te dar uma assistência sempre que você precisar. Então, se você é uma pessoa que gosta de piercing, procura um profissional bacana para ser o seu piercer ali do coração. E se você for aqui de São Paulo, vem aqui no Vai Petar Tudo, que eu vou adorar fazer os seus piercings. Próximo comentário aqui. Gente, se liga nesse case aqui. Eu tinha colocado um piercing no estúdio totalmente inadequado, que o cara usava a mesma agulha em todo mundo, e ainda tratava com arrogância, e eu tirei no mesmo dia que eu coloquei. Doeu pra caramba pra tirar, porque era um na aba nasal e era um piercing de enroscar. Meu Deus, parecia até arame. Só que eu acho que era algum metal. Então, Gi, eu sempre tive uma dúvida. Mesmo tirando o Cherno-piercing de mim, eu preciso ficar cuidando do local furado que nem se eu tivesse o piercing, ou só lavar? E depois dessa, eu vou fazer com um profissional que trabalha de forma higiênica, pois naquele dia eu não sabia que tinha essa diferença. Acho que muita gente acha que não tem problema. É, linda. Ai, gente, não sei nem o que falar, vamos lá. A sua dúvida é se você, quando tira um piercing, se você é só lavar ou se você precisa ficar tendo os mesmos cuidados de se você tivesse com o piercing ainda lá. É que assim, vamos lá, o que aconteceu aqui? Aconteceu um problema muito sério aqui nesse dia. Você, a princípio, se você remove um piercing, ele vai na hora talvez sair uma secreçãozinha, vai formar uma casquinha, não fique cutucando essa casquinha e seu corpo vai imediatamente fechar de volta aquele furo, tá? Quanto mais recente é a sua perfuração, mais rápido o seu corpo fecha uma vez que você tira a joia. Por isso, até tome cuidado, se você não quer perder sua perfuração, não tire seu piercing, tá? Vou só fazer um adendo aqui. Tem pessoas que às vezes me mandam perguntas aqui perguntando se precisa tirar o piercing na hora de fazer a higienização. Não precisa e não pode tirar o piercing. O piercing tem que ficar lá. Enquanto você quiser ter piercing, a joia tem que estar lá, tá bom? Não remova a joia. Mas aqui ela perguntou, preciso fazer alguma outra coisa além da limpeza? É que assim, se você viu, meu Deus do céu, se você viu que a pessoa estava usando a mesma agulha para perfurar pessoas diferentes, você precisa imediatamente passar, eu não tô brincando, tá? Não tô exagerando. Você tem que passar imediatamente num posto de saúde, passa lá no SUS, e pede para fazer um exame, conta o que aconteceu com você, conta que você teve contato com uma agulha que foi usada em outras pessoas e você precisa urgente fazer um exame para você detectar se você foi contaminado com alguma doença. É nessas que você transmite HIV de uma pessoa para outra, hepatite, tá? Sífilis e uma série de outras doenças transmissíveis pelo sangue, sendo que uma das que mais amedrontam a gente, sem dúvida, é a hepatite C, que é uma doença que não tem vacina, tá? A gente tem para hepatite B, mas não tem para hepatite C, e é uma doença que pode provocar câncer de fígado, tá? E aí, para você fazer o tratamento disso, é super complicado, é uma coisa que você só vai perceber dali a vários anos, tá? Você pode contaminar outras pessoas por via sexual, com hepatite C também, mas, né, gente, o HIV, enfim, qualquer outra doença que você possa aí ter recebido com o sangue contaminado de uma pessoa é assustador, então procure imediatamente um posto e peça para fazer os exames e siga o protocolo de segurança que o pessoal lá do postinho vai te passar. Agora, gente, pelo amor de Deus, uma pessoa que está usando a mesma agulha, está inserindo essa agulha em pessoas diferentes, está cometendo um crime contra a saúde pública da sua cidade, do seu município. Essa pessoa, ela tem que ser denunciada. Não pode, gente, isso não pode existir.
tá? Você usar a mesma agulha. Ah, mas ele passou um alquinho. Gente do céu! Não tem alquinho, não tem essa de pegar fogo ali, de passar fogo e esterilizar. Esses objetos, eles são considerados críticos, eles são de uso individual, não tem nada que você possa fazer para você reaproveitar uma agulha. Tá? Nem que fosse na mesma pessoa, uma vez que você terminou o procedimento, aquilo ali é descartado, vai para lixo infectante, tem que ser recolhido por uma empresa especializada e tem que ser incinerado. Em nenhuma hipótese uma agulha pode ser reutilizada. Ouça e entenda o que eu estou te falando. Em nenhuma hipótese uma agulha pode ser reutilizada. Não interessa. Ah, mas sou eu e a minha mãe. Não interessa. A agulha é um objeto de uso único, de uso individual e deve ser imediatamente descartada após o uso, tá? Se você tem uma suspeita, alguma coisa ali te diz, tá? Que a pessoa está usando a mesma agulha em outra pessoa, corre, mas corre pela sua vida, fuja para as montanhas. Não permita que uma pessoa utilize a mesma agulha que utilizaram em outra pessoa, em você. Ah, mas o cara me intimidou. Mano, sai correndo, não deixa a pessoa colocar uma agulha que já utilizaram em você, pelo amor de Deus, pode comprometer a sua saúde, entendeu? Pode te causar uma doença que você vai levar junto com você pro resto da sua vida. Imagina você ter que ficar tratando de uma doença porque você inventou de fazer um piercing com um cara que é um criminoso, cara. Então, por favor, eu não estou culpando você, tá bom? Só tô falando que se você sabe disso, que isso está acontecendo, fuja, tá? Fuja, denuncie essa pessoa, nunca mais faça esse tipo de experiência porque não vale a pena, tá? E, gente, do jeito que chegou esse comentário aqui pra mim, eu já ouvi outras pessoas me contando relatos muito parecidos. E, galera, você sabe quanto custa um catéter? É que hoje em dia eu não trabalho mais com catéter, mas assim, a última vez que eu comprei, se você comprar de caixa, é algo assim que a gente tá falando R$1,50, R$2, mas marquinha mais baratinha deve ter ali na faixa de R$1. Então, assim, não é uma questão de dinheiro, porque você não tá fazendo preço de graça, né? Você tá pagando, ainda que seja R$30, R$20, você tá pagando alguma coisa pra pessoa. Um cara que não troca uma agulha, que ele não se importa em gastar R$1 com você, gente, pera, tá? Então, essas pessoas, elas dão uma má reputação para os perfuradores corporais. São essas pessoas que fazem parecer que piercing é só um furo, que piercing é qualquer coisa, que tudo bem se cobrar R$20, R$30, e não é. Um piercing é um procedimento sério, é um procedimento que pode trazer riscos à saúde, tá? E que deve ser feito por profissionais, por pessoas que respeitam a sua profissão e que respeitam os seus clientes, a saúde dos seus clientes, tá? Não é brincadeira, não é um ato de rebeldia e não sei o que lá. Antes de tudo isso, a gente tem que trabalhar com pessoas que são sérias, que entendem o perigo que elas podem estar incorrendo à vida de outras pessoas, tá bom? Então, quer fazer um piercing, procura um estúdio sério. Se você achou que é muito caro, ou você junta uma grana aí para fazer, entenda que procedimentos bem feitos, eles não custam barato, tá? Ou então, não faz, porque você fazer isso, colocar a sua saúde em risco, nada justifica, tá bom? Obrigada pelo comentário, não quis ofender a você, agradeço aí que você trouxe essa questão e espero conseguir, com o teu depoimento, alertar outras pessoas para que nunca façam isso de se perfurar com uma agulha que já foi usada em outras pessoas. E aqui uma outra pergunta da Dayana. Ela perguntou assim: Gisele, a troca da haste do piercing é realmente necessária após 45 dias? Olha, Dayana, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, tá? Essa redução de haste, por que a gente tem que colocar uma haste maior? Porque é muito comum ficar inchado o local quando a gente faz a perfuração, tá? Seja na orelha, no nariz, em qualquer parte do corpo. Principalmente quando se trabalha com joias em aço cirúrgico, tá? O titânio tende a dar um inchaço um tanto menor, tá? Mas considerando que pode ficar inchado, a gente sempre dá uma folga ali de pelo menos 1 ou 2 milímetros, tá? Não pode acontecer de você sair ali do estúdio e a joia tá muito apertada. Se você empurrar um pouquinho a joia ali pra frente, você tem que conseguir ver uma folga, considerando que vai ter esse inchaço. Aí, depois que cicatrizar, o que vai acontecer? Vai ter uma sobra, né, de haste. E aí, pode ser que seja necessário fazer a redução. Essa redução de tamanho de haste, os profissionais costumam utilizar o termo em inglês que se chama downsizing, tá? Então, em muitos casos é legal você trocar
essa haste, ou por conta de um aspecto estético, para não ficar uma sobra grande de haste, que acaba ficando meio feio, né? Ou então, por exemplo, quando a gente tem aqui na região da orelha, que você tem uma haste muito grande, depois que cicatrizar o seu piercing, ou mesmo depois lá dos, né, quando já está no final da cicatrização, as pessoas tendem a começar a dormir em cima do piercing. E aí, quando você dorme em cima do piercing e tem aquela haste longa, o que começa a acontecer é que seu corpo começa a forçar a haste contra a sua pele e aquele piercing que estava retinho, bonitinho ali, furado no ângulo certinho, ele começa a angular. Quando a gente faz essa angulação de um piercing no nosso corpo, tende a formar granuloma, né? Além de deixar o local machucado. Então, para evitar essa angulação da joia, é sempre recomendado que você tenha a haste ali do menor tamanho possível, sempre com espacinho para uma sobra, né? Porque às vezes a gente fica inchado, às vezes é um dia que a gente, né? Sei lá, comeu alguma coisa que a gente ficou com o nosso corpo mais inchadinho, para você conseguir limpar bem, é legal ter um pouquinho de sobra, né? Nunca é legal um piercing ficar grudado apertando sua pele. Mas se essa folga é muito grande, é interessante fazer a redução sim. Porém, depende muito do tamanho da sua orelha, né? Ou do tamanho do local que foi perfurado e de quanta sobra que tem e do risco que pode ter ali daquela joia angular. Só quem vai saber te informar se é realmente necessária a troca é o seu perfurador, tá? No caso de piercings na boca, ou seja, então assim, essa redução, ela é necessária, ela é super necessária em regiões como a boca, por exemplo, quando a gente faz com uma folga maior, porque os lábios incham muito, e depois, se você fica com essa sobra, fica batendo no seu dente, machuca, tá? E em regiões como a escafa e a hélice, que aquela sobra pode causar angulação se você vier a dormir em cima, depois que o seu piercing cicatrizar. Agora, alguns outros locais, como por exemplo o lóbulo ou até mesmo a aba nasal, aí já é uma coisa opcional. Se aquela sobra te incomodar e o seu perfurador julgar que é interessante a troca, você pode fazer. Nesses locais, os meus clientes não costumam me pedir muito, então eu não vejo muita necessidade se aquilo não está incomodando o cliente e a chance de angular a perfuração ali é quase que inexistente. Muito obrigada para vocês que trouxeram as dúvidas. Não se esqueçam de deixar um joinha, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se você acha que alguém que você conhece que vai se interessar pelo vídeo, já copia o link, já manda lá para o seu amigo. E